Em renascer, José Augusto destrói Inocêncio com nova revelação. José Augusto causará mais uma decepção ao pai. Depois de contar sobre o divórcio e revelar sua crise com a medicina, o José Augusto admitirá que é estéril e, por isso, nunca poderá dar um neto a José Inocêncio. De quebra, o José Augusto ainda dirá que tentou acabar com a ex-mulher. Ele explicará que não contratou detetive coisa nenhuma e, sim, passou a perseguir a mulher. Afinal, ela revelou estar grávida e ele já sabia que era estéril. Também foi por isso que ele faltou ao casamento do pai. O José Augusto deixou a ex-mulher, pensou que ia à festa para poder ir atrás dela em paz. Com isso, o José Augusto deu o flagra na ex, ele ainda levou uma arma, disposto a lavar sua honra e acabar com os dois. Mas, na hora que apontou o revólver para os amantes, preferiu manter a própria consciência limpa e desistiu do plano. O assunto virá à tona, quando o José Augusto chamar o pai para uma nova conversa. Ele, então, narrará todo o acontecido com detalhes. Minha esposa vinha tentando engravidar há muitos anos. Ela fez todos os exames e viu que o problema não era com ela. E eu tinha o hospital, a clínica e fui levando com a barriga. Até porque filho, querendo ou não, puxa a gente para trás, dirá José Augusto, seja como for, eu nunca fui nem atrás. Ela queria o filho, eu queria dar estabilidade para eles primeiro. Por isso, apesar de saber que tinha algo errado, nunca fui investigar se era comigo. Até o dia que ela disse que estava grávida, revelou o José Augusto. O José Augusto, então, revelou seu plano para o flagra, bem como sua recusa em acabar com a ex-mulher e o amante dela. Quando tive a vida dos dois nas minhas mãos, meu pai, eu descobri do que eu era feito de verdade. Senhor me perdoe, meu pai, mas eu fraquejei. Como sempre, o Senhor tem um filho covarde, finalizará ele. Morena culpa Sandra por problema de João Pedro. Morena revelará a Sandra que João Pedro está enfrentando grandes dificuldades por estar ao lado dela. O casal, que viverá um romance conturbado devido à oposição de suas famílias, ficará no centro de um turbilhão de acontecimentos dramáticos. Sandra e João Pedro, mesmo diante das objeções de suas famílias, decidirão manter o relacionamento. No entanto, a resistência dos pais de ambos os lados acabará por desencadear uma série de eventos inesperados. Egídio, pai de Sandra, tomará uma atitude extrema ao prender sua própria filha no quarto, numa tentativa de controlar suas escolhas amorosas. Determinada a seguir seu coração, Sandra fugirá e buscará refúgio na fazenda de José Inocêncio. A fuga de Sandra não passará despercebida, e Egídio confrontará furiosamente José Inocêncio, acusando-o de ser um matador. Esse embate acirrado entre os dois personagens revelará o quão intensos são os conflitos familiares que permeiam a trama. Sandra retornará para casa, mas as cicatrizes dessa revolta familiar já estavam profundamente marcadas. Egídio, em um momento de ira e decepção, declarará que não considerava mais Sandra como sua filha, rompendo assim os laços familiares que os uniam. Morena é direta com Sandra, por sua vez, José Inocêncio terá uma conversa franca e dura com João Pedro, expressando suas preocupações e discordâncias em relação ao namoro do jovem com Sandra. No entanto, mesmo diante das pressões e desafios, João Pedro afirmará ao pai que continuará seu relacionamento com Sandra. Diante de todos esses acontecimentos, ficará evidente que João Pedro está realmente pagando um alto preço por estar ao lado de Sandra. Os obstáculos familiares, as acusações e as rupturas de relações são apenas alguns dos desafios que esse casal enfrentará em sua jornada rumo à felicidade.